Olá, é muito bom ter você aqui em mais um Momento Acolhimento, nessa série especial sobre o luto. Meu nome é Elidiane Schumacher, sou psicóloga clínica com pós em terapia familiar sistêmica e terapia do luto. Se você já perdeu um animal de estimação, sabe que a dor é real e profunda. Hoje vamos falar sobre o luto pet, um tipo de luto que nem sempre é socialmente reconhecido, mas que o Grupo SAF respeita, dando devido cuidado e atenção, e vem demonstrando isso através do SAF Pet. O Grupo SAF cuida da família e compreende que, quando há pets, eles fazem parte dela. No luto pelo animal de estimação, o amor também continua depois da partida. Há um desafio nesse tipo de perda. Quem não possui pet costuma minimizar ou desqualificar o sofrimento de quem está atravessando esse tipo de luto. Mas a verdade é que os animais de estimação são integrantes da família. Eles participam da rotina da casa, convivem diariamente, há uma relação de cuidado. Eles são incluídos nos programas, nos passeios em família. Existe toda uma interação e troca. Há uma comunicação não verbal, um vínculo estabelecido. E de fora, por notar a intensidade do sofrimento que a perda do animal de estimação pode provocar, algumas pessoas fazem comentários pejorativos, desqualificando esse tipo de luto. Mas é só um animal de estimação e você está agindo como se fosse a perda de um ser humano. Que exagero! Sem compreenderem a natureza do vínculo que é possível ser estabelecido entre o tutor e o seu pet. O luto será sempre sobre o enlutado. Não tem a ver com o que eu acho. É dele, é sobre ele, é sobre o vínculo que ele estabeleceu. Só ele sabe dizer o quanto dói. E não se trata do grau de importância que o outro acha que deveria dar ou não àquela perda. Só o enlutado sabe mensurar. Trata-se de um luto como o outro, porque o luto é uma reação natural diante de uma perda significativa. E perder um animal de estimação é uma perda muito significativa. Esse tipo de perda provoca rupturas que vão exigir readaptações, modifica a dinâmica e a rotina da família, requerendo ajustes para lidarem com a nova realidade, assim como todos os desafios que surgem a partir daí. Haviam rituais e uma rotina de interação diária sobre alimentar, levar para passear, em relação à atividade fisiológica. Tinha o cantinho dele, onde ele preferia ficar na casa, as brincadeiras, as reações à chegada dos tutores em casa, a hora da soneca. Havia toda uma interação de troca de carinho. Com quem ele dormia, onde? Alguns dormem na cama com seus tutores, outros na casinha, na caminha própria. Que decisão tomar em relação aos objetos, os brinquedos, a colher, a comida? O que fazer? É uma decisão que mexe com os sentimentos e é bem particular. Quando eles morrem, eles deixam lacunas, vazios, verdadeiros buracos. Sobre as reações diante da perda pet, podem envolver entorpecimento, choque, tristeza, apatia, ausência de sentido, sensação de estar perdido, sofrimento intenso, de não saber o que fazer, vergonha de expressar os próprios sentimentos, ausência de coragem de ver o pet morto, ansiedade de separação, em casos de eutanásia em que há necessidade de sacrificar, culpa por autorizar, receio de como será a rotina sem aquela presença, lembrança sobre a rotina que se perdeu. E assim como no luto de um ente querido, o luto pet requer cuidado ao enlutado. Pede acolhimento, é importante que ele nomeie a dor, ter consciência do que se perde com aquela perda, ter espaço de fala. Infelizmente, esse tipo de luto costuma estar presente nos lutos não reconhecidos. Aqui no canal tem um vídeo que aborda esse tema. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir. Pensando nisso, nos lutos não reconhecidos e com o intuito de reconhecer e acolher também os seus associados enlutados por perda pet, o Grupo SAF tem se movimentado com importantes passos nessa direção de oferecer benefícios que fazem toda a diferença nesses momentos de perda e dor.
Quem não tem um animal de estimação talvez tenha dificuldade de compreender a profundidade e fluidez da relação entre o tutor e o seu pet. Em se tratando de relações humanas, existe uma complexidade maior devido à subjetividade, às interpretações e desafios na comunicação, do dito e não dito, e não é só a palavra em si, mas as intenções, enfim. Na relação com o animal há uma previsibilidade, não tem interrupção no tipo de comunicação, não existem condições, qualificações, é um tipo de relação sem conflitos, positiva, que agrega. Sabe os jogos que podem ocorrer nas relações entre humanos, mal entendidos, as mensagens nas entrelinhas? Não existe isso na relação com o pet. O afeto é sempre genuíno, uma relação de cuidado e total entrega. É o que é, e ponto final. A própria teoria do apego contribui demais na compreensão mais profunda do luto. Muitos estudos dessa teoria tiveram base a partir de comportamento animal. Há também um vídeo específico sobre esse tema aqui no canal. Se você quiser compreender melhor sobre esse assunto, dê uma conferida. A perda do animal de estimação geralmente não envolve rituais de despedida, e esses rituais são fundamentais por contribuírem para a elaboração saudável do luto. Neles, homenagens são prestadas, permite que a dor seja dividida, há um espaço de fala sobre quem se foi, possibilita se deparar com a concretude da perda, o que facilita a despedida. Entendendo a relevância desse momento dos rituais de despedida, que o grupo SAF idealizou o Memorial SAF Pet para promover um espaço digno que acolha os associados nesse momento de dor. Gabriela Caselato é uma especialista em psicologia e luto e ela aborda a questão do fracasso da empatia, principalmente no contexto do luto não reconhecido, que costuma acontecer no caso de luto pet. Para ela, o fracasso da empatia acontece quando a experiência de dor e perda de uma pessoa não é admitida, não é validada ou não é socialmente suportada, ou não é considerada pelos outros. Em sua visão, a capacidade de compreender o significado e o valor da experiência da outra pessoa falha quando a dor é ignorada. A sociedade ou o círculo social do indivíduo enlutado ignora a existência da perda ou então diminui a sua importância, muitas vezes devido ao desconforto em lidar com a emoção. E o luto acaba não podendo ser expressado. Não há um espaço seguro ou não há uma permissão social para que a pessoa enlutada expresse o seu pesar abertamente, de uma maneira franca e espontânea. As pessoas ao redor usam mecanismos de defesa para se protegerem da emoção ou das consequências que a experiência do outro provoca em si, e acaba por se afastarem ao invés de acolher. Caselato defende o resgate da empatia como uma postura ativa de disponibilidade empática que envolve escutar ativamente, fazer o máximo de esforço para não se afastar do sofrimento do outro e acolhê-lo de verdade, genuinamente. O fracasso nesse sentido é o abandono ou afastamento da pessoa que sofre, falhando em reconhecer a validade, a legitimidade da sua experiência e o seu valor. Às vezes é só ser presença sem julgar, presença que acolhe, que apoia, ser ombro amigo, demonstrar que sinceramente sente muito e que, se é importante para a pessoa enlutada, vai considerar e respeitar aquela dor. Aos que cercam quem perdeu o pet e a sociedade de um modo geral, é importante fazer esse exercício de empatia. E eu repito, o luto será sempre sobre o enlutado, sobre o seu vínculo e os seus sentimentos. Uma questão que costuma ser levantada diante da perda pet: ter ou não outro animal de estimação, isso seria bom ou ruim? Eu devo ou não devo? E não há uma resposta pronta, não há certo ou errado nesse contexto. Mas o que faz sentido para aquela família ou aquele tutor? Tem pessoas que, diante da perda, afirmam que nunca mais vão querer ter outro animal. Mas sabia que ter um novo animal pode ser benéfico se for esse o desejo da pessoa?
mas não deveria ser colocado numa tentativa de substituir o que partiu ou como uma forma de tentar evitar o contato com aquela perda, para não ter que lidar com o vazio, sabe? O objetivo não deve estar voltado para reparação. É muito importante encarar a realidade da perda. É preciso vivenciar o rompimento. Nessa tentativa de reparar, pode acontecer o contrário. Pela comparação, constata-se a diferença comportamental entre os pets, no modo de reagir, e o vazio inevitavelmente aparece. Ter outro animal de estimação pode contribuir em termos de função, do papel de tutor, da atenção dedicada ao pet, mas não substitui. Cada vínculo e relação são únicos, tanto entre nós, seres humanos, quanto em relação ao tutor e o seu pet. Na prática, não é possível ir ocupando os vazios, não dá para substituir. Caso opte por trazer outro animal de estimação para sua vida, é importante ter clareza de que vai ser preciso construir uma nova relação. Nesse sentido de construir uma nova relação, um novo vínculo, ele pode vir até a se tornar um suporte para o seu luto. Pode ser que hoje a sua perda pet esteja ocupando tantos espaços, doendo tanto, que sobressaia as melhores recordações. Saiba que percorrendo um caminho saudável de cuidado, acolhimento, em algum momento você pode chegar à conclusão de que a dor de ter perdido não é maior do que a alegria de um dia ter convivido. Existe a possibilidade de chegar um momento em que as lembranças vão gerar mais vida do que morte. Isso é possível através da elaboração e ressignificação do luto. Eu espero sinceramente que de algum modo esse vídeo tenha promovido acolhimento. Me despeço com carinho e gratidão. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.